E também temos uma separação aqui importante ser feita, que é quando nós chamamos a metalografia qualitativa e a metalografia quantitativa. O próprio nome diz, né? O que é uma metalografia qualitativa? É aquela que visa ter as qualidades do material sem inferir quantidades, tá? O que normalmente a metalografia qualitativa nos dá de informação? Ela nos dá informação sobre os microconstituintes. Aqui eu peguei um exemplo do caso do aço 1020, tá? Ele é um aço que foi preparado, atacado com ácido nítrico 3%, esse aqui é o reagente do ataque químico, tá? Ácido nítrico 3%, porque, só um detalhe, esse reagente, quando eu falo, a gente chama de nital, o nome químico dele é ácido nítrico, 3% é porque é 3% de ácido nítrico em 97% de álcool absoluto, tá? É por causa da solubilização que nós temos aqui, tá? 3% de ácido nítrico em 9,97% de álcool absoluto, tá? Quando nós fazemos esse ataque, nós revelamos algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, o contorno de grão. Então, essas regiões, esses fiozinhos mais escuros, né, essas regiões mais escuras, são as interfaces que separam um grão de outro, tá? E nesse caso aqui, o que nós temos aqui, ó? Destacado em vermelho, nós temos um microconstituinte chamado de perlita. A perlita é um microconstituinte formado de duas fases, a ferrita e a cementita, tá? Por outro lado, nós também identificamos esses grãos, né, bem claros. E o que são esses grãos bem claros? Eles são grãos de ferrita primária, tá? Calma que aqui não é, se você não tem tanto conhecimento da parte microconstituinte, é importante a gente ter essa aula também direitinho, para que você possa entender sobre a formação das fases no aço, tá? Então a gente tem aqui, ó, a ferrita primária, a gente pode ver esse grão bem clarinho aqui, tá? A gente também tem essa região mais escura, a gente pode identificar que tem essa região mais escura. Isso, na verdade, é uma região que tem duas fases aí, tá? A fase ferrita, a mesma que aparece aqui, só que combinada com uma outra fase chamada de cementita. Essa mistura aqui, essa mistura dessas duas fases, a gente chama de perlita, tá bom? Só para a gente ter uma noção. Essa identificação que eu acabei de fazer com vocês aqui, é o que nós chamamos de metalografia qualitativa, que é basicamente identificar os microconstituintes presentes naquela imagem. Só que a gente também tem a metalografia quantitativa. E essa metalografia quantitativa, como o próprio nome diz, envolve a gente determinar quantidades de alguma coisa, como, por exemplo, tamanho de grão, tá? Tamanho de grão. O tamanho de grão, ela é feita através da chamada metalografia quantitativa. Através da análise desta imagem, nós conseguimos ter uma noção, basicamente, por exemplo, do tamanho do grão médio, né? Não é medida individual. É, por exemplo, assim, qual que é a média do tamanho de grão? Aqui eu estou fazendo como se fosse aqui, ó, circulando grãos, ó. Então, tá vendo? Ó, isso aqui é um grão, isso aqui já é um grão um pouquinho mais com uma simetria interessante, ó, esse aqui já tem uma outra simetria. Nós temos esses grãos mais escuros aqui também, tá? Tudo isso é grão, ó. Então nós podemos aqui, através dessa imagem, quantificar o tamanho do grão e então calcular o chamado tamanho de grão médio, beleza? Tamanho de grão médio. Isso nós classificamos como metalografia quantitativa. Nós também podemos falar sobre as inclusões. Então, as inclusões, que são materiais vindo normalmente lá do processo de origem da peça, né? São impurezas, assim normalmente classificadas. Essas inclusões, elas podem, primeiro, ser vistas sem ataque químico, apenas uma preparação da superfície até o polimento e depois microscopia, tá? Ela pode ser vista sem ataque químico, importante chamar a atenção aqui no caso dos aços. E a presença dessas inclusões nós podemos, digamos, quantificar em níveis, tá, de inclusão. Mais inclusão ou menos inclusão, além do tipo de inclusão. Essa informação ela é dada pela norma E45, tá? A ASTM E45. Nessa norma ele fala um pouquinho sobre como nós podemos classificar essas inclusões, tá bom?